do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores, como está registrado em Salmo 9, o verso 2. Gostaria de chamar a atenção a todos nesse momento. Nós vamos começar o nosso culto de gratidão a Deus pela inauguração do templo e vamos ouvir agora o prelúdio através do conjunto Êxodos. Antes de nós darmos as partes aqui do nosso culto ao Senhor, quero convidar para estar conosco aqui no púlpito alguns irmãos que estarão representando aqui o nosso sínodo. Nós estamos hoje com o reverendo Anderson Sattler, que é o presidente do Sínodo Leste de Minas. Quero convidá-lo para vir aqui à frente. Também o reverendo Silvio, que é o presidente do presbitério Vale do Manhuaçu. Por favor, venha aqui também. Quero convidar o reverendo Paulo Martins, representando o presbitério Leste de Minas, como vice-presidente.
Eu sendo o presidente, o meu vice me representará muito bem, assim eu creio, né? Vai vir aqui à frente. Eu quero convidar também o presbítero Olair Tavares, que é o nosso presbítero aqui, emérito da igreja, que vai estar representando o conselho da nossa igreja. Por favor, que o senhor viesse aqui à frente, tá bom? Também quero convidar aqui a pastor Arthur, reverendo Arthur, que é o pastor aqui da igreja de Moimirim, que vai estar aqui conosco também, essa igreja mãe da igreja aqui da cidade Jardim. Eu quero convidar a você a se colocar em pé para fazermos essa litania de adoração. Mas antes da litania, nós precisamos lembrar das palavras do salmista Davi, no Salmo 23, do verso 6. Ele fala que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então vamos começar com a litania de adoração. Você está com um programa de culto, e aí dividido entre o pastor Santiago, mulheres, homens, o pastor e depois todos. E assim nos diz a palavra do Senhor. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Render-te graças entre os povos, cantar-te louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Todos, ser exaltado a Deus acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Amém. Vamos cantar o hino 27.
Ainda em pé, nós vamos adorar ao Senhor. Quero convidar aqui o reverendo Silvio, que é presidente do Presbitério Vale do Manhuaçu, pastor da Igreja Presbiteriana de Reduto, que vai estar orando e adorando ao Senhor. Nós te louvamos, Deus de amor, Deus grandioso, Deus soberano, Senhor que é um Deus criador e sustentador de todas as coisas, Senhor que é um Deus presente, um Deus que se importa com o teu povo, um Deus que cuida do teu povo, um Deus que ao longo da história tem concedido graça sobre graça à tua igreja. E mais uma vez, ó Deus, nós queremos então exaltar-te, bendizer-te, engrandecer-te por tudo quanto tens feito e por tudo quanto farás. Agradecemos, ó Deus, nesse momento, por essa igreja, por esse templo, por essa bênção que o Senhor concedeu a esta igreja, da construção deste novo templo, que é consagrado ao Senhor. E que seja aqui, ó Deus, um lugar onde o teu nome sempre será exaltado, a tua palavra sempre será estudada, que o teu Espírito aqui tenha liberdade de agir, ó Deus, no coração e na mente das pessoas, e que sempre, ó Deus, promova-se aqui a edificação, o louvor e o engrandecimento do Senhor. Abençoa, Deus, reverendo Santiago, abençoa o concílio dessa igreja, a sua junta diaconal, cada membro, que sejam e continuem sendo sempre bênçãos aqui, e que assim o teu nome seja honrado e glorificado. É o que clamamos, Senhor, em o nome de Cristo. Amém. Oh
Irmãos e irmãs, na sequência do nosso culto, conforme a liturgia impressa, nós teremos agora o nosso momento da confissão e do perdão. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. O profeta Jeremias nos convida desta forma ao momento de confissão dos nossos pecados. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Vamos nos curvar diante do Senhor agora, diante daquele que conhece o nosso íntimo, o nosso interior, sabe tudo que passa na nossa mente, no nosso coração. Como o salmista disse, vamos dizer: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse é o momento particular, individual de cada adorador. Vamos nos curvar diante do poder e da santidade do nosso Deus. E após um período de oração silenciosa, o reverendo Paulo fará a oração audível de confissão de pecados. Com a convicção plena de que os teus olhos estarão sempre abertos e os teus ouvidos sempre prontos para ouvir a oração do teu povo aqui neste lugar, consagrado para a adoração do Senhor, nós nos prostramos diante de Ti, ó Deus, para confessar os nossos pecados. Trabalhados pelo Teu Espírito, estamos convictos de que somos pecadores, de que erramos o alvo, de que transgredimos as Tuas leis, e por isso nos colocamos no Teu altar, confessando-Te a tempo de receber perdão, porque a Tua palavra nos diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, Senhor, visita o Teu povo nesse instante, quando eles se colocam diante de Ti, para confessar estas transgressões. Que pela Tua graça e misericórdia recebamos o Teu perdão e nos gloriemos nele. Oramos em nome de Jesus. Amém. No nosso programa litúrgico nós temos uma palavra de perdão, uma promessa de perdão. Aquele que confessa com o coração arrependido, ele é ouvido pelo Senhor. Aquele que está aqui neste lugar, esse lugar que foi construído para a glória dele, para que ele fale conosco e nos perdoe também. Então vamos ler juntos este texto de 2 Samuel 22, versículo 7 e o versículo 17. Leiamos juntos. Na minha angústia, invoquei o Senhor, clamei a meu Deus, Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Do alto me estendeu Ele a sua mão e me tornou, tirou-me das muitas águas. Amém. Irmãos, nesse momento da parte do nosso culto, nós vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. E você recebeu aí o programa com o envelope azul e o envelope amarelo. Então, se você quiser nesse momento ofertar, e eu quero chamar aqui 2 diáconos para me ajudar aqui, por favor. Traga o banco ali. Nós estamos aqui com um desafio a partir de hoje para comprarmos os bancos novos. Nós não conseguimos comprá-los pelo grande gasto que nós tivemos aqui neste templo. Desde 2015 começou a construção do mesmo. Ela teve parada essa obra por 2 anos. Depois nós voltamos e concluímos hoje
Hoje foi a conclusão do final da pintura. Mas aí o Max e o Lucas vai colocar aqui, traga o banco aqui, vamos fazer a propaganda boa. Gente, esse banco hoje é um banco de uma firma chamada Catedral Bancos, lá de Cataguases, aqui no nosso estado. Senta aí os dois. Pensa num banco bom. Eles vão falar se é bom ou não. É bom? Dá para dormir no sermão do pastor Santiago? Dorme para vocês verem que o inário voa. Bom banco? Tem certeza? Só que não é esse tamanho, né? Vamos lembrar que é um banco de 2,70 metros. Só aqui dentro nós precisamos de 38. Lá em cima na galeria, mais 12. Né? Então, se você tiver aí um desejo de ofertar, faça isso agora no seu coração. Pra
te damos, Senhor, porque a tua provisão, a tua generosidade e a tua graça têm sido transbordantes sobre a vida do teu povo. Te agradecemos, ó Deus, porque por amor o Senhor nos motiva a ofertar, a entregar nossos dízimos. Por amor, ó Deus, nós consagramos os nossos bens ao Senhor, reconhecendo, ó Deus, que tudo vem de Ti. Agradecemos, Pai, pela generosidade do Teu povo nesse instante. Pedimos, Deus, a continuidade do Teu favor sobre a vida de cada um, sobre a vida dessa igreja, Pai. Que o Senhor, ó Deus, dê o sustento que Teu povo precisa, dê a manutenção que essa igreja necessita, Pai, para continuar fazendo a obra do Senhor nessa terra. Que o Senhor seja exaltado nesse lugar, em nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós ouvirmos o conjunto Êxodos e ouvir a palavra do Senhor, eu quero aqui agradecer alguns irmãos, na medida que eu falar o seu nome, se você puder ficar em pé, se eu me esquecer aqui, depois você fala aí, tá? Dos pastores do nosso presbitério leste de Minas, nós estamos aqui com o reverendo Sérgio, está aqui, vai ficar em pé, reverendo Newton, reverendo João, que é da terceira igreja de Manhuaçu, vai ficar em pé, só para a igreja ver. Reverendo Édio, que fica em pé, você é bonitão, está com o neném aí no colo, mas é filho da igreja, é pastor, lá em Chalé. Obrigado pela presença. Reverendo Josimar, está aqui conosco, da igreja de Martins Soares. Reverendo Cláudio, ali de Durandé. Reverendo Adenilson, reverendo Flávio, da quarta IPAGE. Reverendo Wilson, da terceira IPAGE, reverendo Robson, que é pastor também lá na IPAGE, reverendo Dalber, que está aqui conosco, além dos irmãos que estão aqui à frente, que já nos foram citados, pode se sentar os pastores. Deixei algum pastor de fora? Desculpa, reverendo Carlos Eduardo vai ficar em pé, é da segunda igreja presbiteriana de Alto Caparaó, auxiliar lá do reverendo Tchaikovsky, que está aqui conosco. Os presbíteros aqui da igreja de Cidade Jardim, fiquem em pé. Olha que presbítero mais bonito que o outro, ó. Olha só, gente. Tudo bonitão. Obrigado. Os diáconos lá atrás, levanta a mão da nossa igreja. Estão trabalhando aí, mas estão aí conosco. Obrigado. Deus abençoe.
nesse momento nós vamos ouvir a palavra do Senhor. E o Salmo 119, verso 30, o salmista nos diz que a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento. Então, nessa noite nós estamos recebendo aqui com muito prazer e alegria desta igreja, o reverendo Roberto Brasileiro, é presidente do Supremo Concílio da nossa igreja, é presbiteriano do Brasil. Eu já tenho uma amizade boa com ele desde 2006 para cá. Tem uma história também na família da Fabiane, através do reverendo Roberto. E para falar para vocês que o reverendo Roberto é gente boa. Aceitou o convite na hora. Quando a gente ligou, ele poderia estar aqui durante a semana por outros compromissos, mas está aqui conosco. E é um prazer. Então o reverendo Roberto estará com a palavra nesse momento. E a nossa oração é para que Deus continue a usar o Senhor na nossa igreja presbiteriana do Brasil, como pacificador, né, nas nossas reuniões do Supremo, ele sempre com essa bondade, com carinho, que trata a nós também, e para nós é um prazer. Que Deus abençoe o Senhor, que o Senhor continue sendo boca do Senhor aonde o Senhor for. Meus amados, eu gostaria primeiro de agradecer a bondade do convite para a inauguração deste templo. Uma alegria para nós estar com o Santiago, estar com o presbitério, estar com o reverendo Anderson. O reverendo Anderson nós temos desde a época de seminário, nós já nos conhecemos. Ele foi o nosso goleiro no seminário e era um ótimo goleiro do nosso time. Pena que depois ele resolveu ir para o Rio de Janeiro, terminou o curso lá no Rio, mas as nossas ligações sempre fizeram-se presente em todos esses anos. Agradeço a presença dos demais pastores, demais colegas, que Deus esteja abençoando e sustentando a vida dos nossos colegas pastores, no ministério deles, na obra deles, em cada lugar, em cada região, de acordo com a vontade soberana do Senhor. Eu estou muito feliz de estar aqui, rever também os irmãos de Una, que nós tivemos há poucos dias. É um prazer para nós estar com esses irmãos aqui. Que Deus esteja abençoando-os e sustentando esses irmãos. Com o conjunto Êxodos, Deus esteja abençoando vocês cada vez mais e continue louvando o Senhor com essa mesma alegria, com esse mesmo prazer, glorificando e apresentando-se diante do Senhor para a honra e glória do nosso Deus. Deus use vocês. Quando eu olhei aquele banco, eu fiquei pensando, vai ser um ótimo banco para que os crentes possam dormir no decorrer do culto. Nós temos um banco semelhante a esse, e volta e meia, pastor Santiago, a gente se bater no púlpito para acordar os irmãos. Mas isso é muito bom. É muito gostoso a gente sentar no banco desse. Eu espero que a igreja logo possa adquirir todos os seus bancos, e possa ter todos os bancos aqui, para a glória, para a honra do Senhor. Eu agradeço o lar que me recebeu hoje à tarde, o café, foi muito gostoso estar com aqueles irmãos, a cama gostosa, bem que foi rápida, mas foi muito bom. Agradeço o irmão, o diácono que me buscou, e foi um papo tão agradável que nós não vimos o tempo passar, mesmo no período de chuva. Nós íamos conversando, contando caso, ouvindo, falando, foi muito gostoso. É muito bom a gente conversar com irmãos crentes. Isso traz alegria ao nosso coração. Que Deus esteja abençoando vocês, sustentando vocês e usando vocês para a glória do Senhor. O nosso texto de estudo esta noite é o Salmo 50. Nós estamos agradecendo a Deus e queremos saber a essência do nosso culto a Deus e, mais do que isso, a razão de termos nosso templo para adoração, para louvor e para a glorificação do Senhor. É bom a gente entender o que o salmista fala ao nosso coração. Vamos ler de forma alternada esse texto. Salmo 50. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Veio o nosso Deus
e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. O seu redor esbraveja grande tormenta. Congregai os meus santos e os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti, eu sou Deus, o teu Deus. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos. Pois são meus todos os animais da posse, e as animais das Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pulam no campo. Se eu tivesse fome, não comeria, pois o mundo é meu, e quanto ele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifícios e ações de graças, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus, que recebe benefícios dos teus defeitos, e teve os lábios da minha aliança. Uma vez que aborrece a disciplina e rejeita as minhas palavras. Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos abusos te associas. Solta a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Senta-te para falar contra teu irmão, e difamas o filho de tua mãe. Tenho feito essas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos expressasse, sem haver quem vos viu. O que me oferece sacrifícios e ações de graças, esse me glorificará. E o que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. O Pai fala ao nosso coração nesta noite, fala às nossas vidas, para que nós possamos glorificar, bendizer e apresentarmos diante do Senhor. Ministra para nós, ó Pai, a cada instante, a cada momento, e instrua-nos de acordo com a Tua vontade soberana. E em nome do Teu Filho Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Meus amados, nós vivemos num período de tecnologia. Cada vez mais cresce a tecnologia. E muitas vezes nós olhamos para tantas coisas que estão sendo criadas e algumas pessoas perguntam por que as igrejas, e de uma forma muito especial a igreja presbiteriana, se envolve em construção de templos, em compra de terrenos, para construir seus templos, para construir sua educação cristã, um prédio próprio para aulas da escola dominical, no mundo que nós vivemos. Porque era muito mais fácil nós termos simplesmente um gabinete, e nesse gabinete produzirmos nossos cultos, mandar pelas redes, pela internet, e as pessoas assistirem em casa. Por que razão nós ainda insistimos em ter os nossos templos? Essa tem sido uma discussão em muitos lugares, em muitas regiões. Algumas pessoas levantam o custo do templo, aquilo que nós gastamos para a construção, aquilo que nós envolvemos para ter o nosso templo, e alguns chegam até a dizer que desperdício. Teríamos tantas coisas para fazer com esses recursos, e agora nós estamos gastando com templos. Eu creio que esse texto sagrado traz para nós à luz algumas razões quando ele trata da essência do culto que nós prestamos a Deus.
E quando nós olhamos a essência do culto que nós prestamos a Deus, na exposição sincera da palavra do Senhor, na centralidade da palavra de Deus, nós compreendemos a razão de ser dos nossos templos e o porquê que nós os temos, para a glória, para a honra e louvor de Deus. O texto sagrado começa descrevendo para nós a soberania de Deus. Esse é um dos textos mais claros sobre a soberania de Deus e mostrando que Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele é dono de todas as coisas. E aí nesse texto sagrado, quando descreve essa soberania, o Senhor coloca para nós a essência do culto aceitável diante dEle. O culto que Ele espera que os seus fiéis prestem a Ele. E a primeira essência está colocada no verso 5. Quando Deus chama os céus, Deus chama todas as coisas. No verso 5 o Senhor traz para nós a seguinte expressão: congregai os meus santos, o que comigo fizeram aliança por meio de sacrifício. Congregai. É no tempo que nós nos reunimos para congregarmos como família do Senhor, para louvarmos a Deus, para apresentarmos como povo diante do Senhor. Nós não podemos fazer isso em nossas casas, lá sentado no nosso sofá, assistindo um programa, simplesmente passando de um canal para outro, ou selecionando o culto que nós queremos, ou a mensagem que nós queremos ouvir. É impossível. E essa mensagem que é ouvida em casa, muitas vezes ela é fria, ela é sem vida. A essência do culto a Deus é esta reunião, é a congregação dos santos, louvando na comunhão santuário, glorificando a Deus, dizendo que nós fazemos parte da aliança sagrada e nós somos chamados por Cristo Jesus para formarmos o corpo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cada um com a sua função, cada um com o seu ministério, cada um com o seu papel. Nós somos parte desse corpo, Cristo é o cabeça, e a nossa ligação orgânica com o povo de Deus nos leva a nos congregar, a nos reunir, para glorificar, para bendizer, para apresentarmos diante do Senhor, para a glória e honra do nosso Deus. Nosso culto, ele começa quando a igreja reconhece que a igreja tem um pacto com Deus, tem uma aliança com Deus, e por isso nós temos o batismo dos nossos filhos, por isso nós temos a ceia do Senhor, quando toda a família se reúne, por isso nós temos a profissão de fé, e a profissão de fé e batismo daqueles que não foram convertidos ou não foram batizados na infância. Tudo dentro de um pacto estabelecido, dentro de uma aliança estabelecida, onde Deus é o Senhor das nossas vidas, e em Cristo Jesus Ele morreu por mim e por você, para dar sentido ao Evangelho, e transformar as nossas vidas, e ministrar para nós, a cada momento, de acordo com a sua graça. Congregai, povo da aliança do Senhor, os que comigo fizeram aliança por meio, congregai os santos do Senhor. A igreja é chamada de santos. Às vezes nós muitas vezes olhamos para a igreja e perguntamos: mas Senhor, por que o Senhor chama a igreja de santos? A igreja tem tantos problemas, tantas dificuldades, mas a visão que Deus tem da igreja é a visão do povo transformado em Cristo Jesus. Deus não vê o meu querido e amado irmão simplesmente na figura dele, mas Deus o vê na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se os irmãos lembram quando Balaque chamou Balaão, e Balaão deveria amaldiçoar o povo de Deus, e há naquele texto algumas coisas que têm chamado profundamente a minha atenção. A primeira delas é que nós somos um povo que habitamos só. A segunda delas é que não viu iniquidade no meio do povo de Deus. Mesmo com todos os problemas daquele povo do deserto,
Mas quando Deus santifica as nossas vidas, Ele paga todo o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário, em meu lugar, em seu lugar, para a glória de Deus. Congregai os santos. Essa é a razão primeira do culto. A segunda razão que eu gostaria de colocar sobre o culto que nós prestamos a Deus é que é o lugar para nós ouvirmos a voz de Deus. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Escuta, povo meu. É aqui que nós ouvimos a voz de Deus. Nós ouvimos a exposição da palavra. Para nós presbiterianos, quando nós falamos do culto prestado a Deus, nós sempre ouvimos a seguinte expressão: a centralidade da exposição da palavra de Deus. Nosso culto tem como ponto central, liturgicamente falando, a centralidade da exposição da palavra de Deus. Nós podemos ter qualquer coisa, mas para nós a essência do culto é nós estudarmos a Bíblia Sagrada, é ouvirmos o que Deus tem a falar para nós. Deus fala pelas Escrituras, e Deus só fala pelas Escrituras. Nós não cremos em profetismo, nós não cremos que Deus pode mandar um profeta hoje para falar o mundo de hoje. Não, a Bíblia, o cano sagrado, já está fechado. Às vezes algumas pessoas perguntam: mas pastor, Deus não poderia nesse mundo nosso mandar alguma coisa nova para falar a nós? Não, meus queridos. A Bíblia Sagrada é muito clara, e eu gostaria que os irmãos olhassem em Hebreus capítulo 1. Há um texto decisivo em Hebreus capítulo 1, que mostra para nós toda a essência dessa expressão que nós presbiterianos guardamos com tanta alegria, com tanto prazer, e expomos em todos os lugares, em todas as regiões, quando nós falamos do culto que nós prestamos a Deus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu poder, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade das alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Deus nos fala pelas Escrituras, e aqui nós expomos as Escrituras, em Cristo Jesus. Deus não nos fala pelos sonhos, Deus não nos fala pelos sonhos, Deus não nos fala por profetas nem profetisas. Deus fala somente pelas Escrituras. E esse é o diferencial nosso como igreja que crê na Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática para a sua vida. Quando você faz a profissão de fé, quando você vem diante da igreja fazer a sua pública profissão de fé, uma das perguntas que nós, pastores, perguntamos a você é sempre esta: você crê na Bíblia Sagrada como a única regra de fé e de prática para a sua vida? E você responde sim. E juntamente com essa pergunta, nós acrescentamos uma afirmativa que é de grande valia nas nossas vidas. Nós só devemos obedecer às autoridades constituídas enquanto essas autoridades foram fiéis às Sagradas Escrituras. Enquanto nós, pastores, nós presbíteros, nós diáconos, cumprirmos o que afirma as Escrituras Sagradas, cabe ao povo honrar-nos e dar obediência à autoridade na igreja. Mas o dia que nós, por algum motivo, desobedecermos a palavra de Deus, perdermos a centralidade da palavra de Deus,
perdermos a essência do ensino sagrado para as nossas vidas. O povo não tem mais nenhuma obrigatoriedade de ouvir as nossas vozes e nem nos dar honra de autoridade. O povo escuta a voz de Deus no estudo da palavra. É no tempo que nós estudamos a palavra. É um lugar dedicado exclusivamente para estudarmos a palavra de Deus. E nós estudamos a palavra de Deus nos cânticos, nas músicas, e as músicas trazem para nós o cântico das doutrinas bíblicas que nós cremos e que nós embasamos nossas vidas, para que nós possamos louvar com dignidade o Senhor. Escuta, povo meu, e eu farei. Ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Se no Velho Testamento Deus mandou a palavra através de Moisés, no Novo Testamento Deus deixa bem claro a nós que Ele fala através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a igreja tem a palavra escrita. Por isso que uma das coisas principais é a distribuição da Bíblia de casa em casa. Aí nós vimos a igreja para estudarmos as Escrituras Sagradas, esclarecer nossas dúvidas, tirar nossas conclusões, colocá-las em prática em nosso viver. E nós glorificamos a Deus pela excelência da palavra que é ministrada a nós. Quantas vezes nós chegamos na igreja e o pastor, ao usar o texto sagrado, ele fala o nosso coração, ele fala nossas vidas. E algumas vezes ele começa a descrever os fatos e nós perguntamos a nós como Deus falou para ele. Ele sabe a minha vida. É que a palavra vai mexendo conosco, vai crescendo dentro de nós, vai testificando a nós, porque é Deus falando a nós pela palavra, de acordo com a vontade soberana dEle, pela graça dEle e pelo poder dEle. É necessário que aqui nós possamos lembrar disso. Estudo genuíno, o povo de Deus se congrega para estudar a palavra. Mas eu gostaria que os irmãos olhassem outro aspecto. O povo de Deus também se reúne para reconhecer o Deus que é dono de todas as coisas. O Senhor é dono de todas as coisas. Meus amados, será que nós temos reconhecido isso nas nossas vidas? Eu gosto muito dessa expressão que está nesse texto, porque o Senhor faz questão de dizer para nós: de tua casa eu aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais. Conheço todas as aves, são meus todos os animais que populam na terra. Se eu tivesse fome, não te diria, porque o mundo é meu. Acaso eu preciso de carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? A igreja precisa reconhecer que o dono de todas as coisas é Deus. É aqui que nós reconhecemos. É aqui que nós temos o quebrantamento das nossas vidas. E esse quebrantamento nos leva a uma das coisas mais lindas que as Escrituras Sagradas colocam diante de nós. Nós vivemos em ações de graças diante do Senhor. Eu gostaria que os irmãos olhassem para esse versículo. Oferece a Deus o sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para o Altíssimo. O Deus que é dono de todas as coisas, o Deus que é possuidor de todas as coisas. Nós muitas vezes achamos que nós possuímos alguma coisa. Eu gosto muito da Bíblia Sagrada, da história de Jó. E quando a gente olha para a história de Jó, nós olhamos para um homem que era possuidor de muitas coisas. Aos olhos humanos, aquele homem tinha animais, tinha gado, tinha todas as coisas, possuía todas as coisas. E de uma hora para outra, Deus permitiu que o inimigo tocasse em todas as coisas de Jó. Jó tinha filhos. A coisa mais linda é nós termos nossos filhos. Podemos afirmar que nós somos pais, nós somos mães. Abraçar nossos filhos, se alegrar com eles, louvar a Deus junto com eles. Deus tocou nos filhos de Jó.
ele perdeu os filhos. Deus tocou nos bens de Jó, ele perdeu todos os seus bens. Era para esse homem entrar no desespero muito grande, que de uma hora para outra ele perde os seus filhos, a essência da extensão da vida, ele perde os seus bens, agora ele não tinha mais nada. E a expressão que nós olhamos de Jó é isso: nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei, bendito seja o Senhor. Porque Jó reconhecia que Deus que era o dono de todas as coisas. Nós muitas vezes olhamos para as nossas lavouras e pensamos, eu tenho as minhas lavouras. Olhamos para o nosso gado e pensamos, eu tenho o meu gado. Olhando para a nossa conta bancária, eu disse, eu tenho algum dinheiro guardado. Olhando para o nosso emprego, eu tenho meu emprego. Mas se tudo for tirado de nós, de uma hora para outra, como serão as nossas vidas? O que acontecerá conosco? Como nós vamos reagir diante dessas situações? Como nós vamos repensar nossas vidas? Eu tenho acompanhado algumas pessoas que de uma hora para outra perdem tudo. E muitas vezes eu chego para elas, abraço e uso esse texto aqui: Deus é dono. O Deus que te deu é o Deus que tirou. Você deve aprender a louvar a Deus. Mas essas horas são difíceis. A igreja é lugar de nós entendermos ações de graças. Ações de graças é um reconhecimento que nós podemos ter, que tudo que nós temos, tudo que nós possuímos, tudo que vem a nós, vem de Deus. Nós não somos donos de nada. Nós somos mordomos daquilo que Deus dá a nós. Nós somos mordomos daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. E a nossa confiança irrestrita é que Deus colocou coisas para nós administrar nas nossas vidas. Sejam bens, seja um trabalho, seja o que for. É Deus que deu a nós, para que nós pudéssemos administrar, em gratidão a Ele. E o fato mais importante de tudo isso, é quando nós entregamos a Deus os nossos dízimos e ofertas, que é o reconhecimento da nossa gratidão profunda a Deus, porque Deus deu tudo para nós. Não é negócio com Deus. Nós vivemos numa época em que as pessoas estão pensando que devem negociar com Deus. Aí é convidado a dar presentes. Se você der isso, se você der aquilo, se você colocar mais, você vai receber mais. Nós não cremos assim. Nós cremos que nós trazemos nossos dízimos e as nossas ofertas, numa profunda gratidão a Deus, por tudo que Ele tem dado a nós, para nós administrarmos, como mordomos, que nós somos, para a glória de Deus, e para o louvor de Deus. Alguns administram muitas coisas, outros poucas coisas, mas todos nós temos o mesmo sentimento, e é na igreja, no templo, que nós entendemos isso. Como o pastor disse, esse templo foi construído por ofertas e dízimos de irmãos, numa gratidão profunda a Deus. Foi levantado de acordo com a vontade soberana de Deus, cada tijolo, cada coisa, de acordo com a vontade soberana de Deus. Eu tive uma irmã muito querida da igreja, que ela, quando eu estava construindo o nosso templo, ela me abraçou e disse: pastor, o senhor me conhece há tantos anos, o senhor sabe que eu sou fiel, nunca deixei de ser fiel ao Senhor, sempre fui fiel à igreja, agora vai construir o templo. Eu quero dizer uma coisa para o senhor: eu estou tão satisfeita com a construção do templo, eu quero continuar sendo dizimista, fiel, mas agora ela era lavadeira e passadeira de roupas, agora eu encontrei mais uma freguesa. Essa é outra oferta que eu quero dar.
eu vou trabalhar um pouco mais, porque eu quero aumentar, eu quero entregar mais, eu quero ver a minha igreja sendo construída. Gratidão profunda a Deus. Não importa o que nós demos. Há uma história que marcou minha vida. Eu era pastor da igreja presbiteriana de Monte Carmelo, há muitos anos atrás. E aquela igreja, nós lançamos a construção do nosso templo na cidade de Monte Carmelo. E uma igreja pobre, difícil naquela época. E nós lançamos o desafio, vamos construir o nosso templo. E nós estávamos começando o templo. Eu tinha o costume de visitar famílias por famílias, cada casa, cada família, orar com a família, estar com a família, sentir a alegria da família. Um dia eu cheguei numa casa de uma querida irmã. E o filho dessa irmã, infelizmente, tinha problemas, mas ele gostava muito de mim. Ele nasceu com algumas dificuldades, com algumas necessidades especiais, mas ele se apegou muito. Quando eu cheguei, o pastor me abraçou, aquele carinho todo especial, e disse: vem aqui, pastor, vem aqui. Foi puxando minha mão. Minha mãe está aqui no quarto. Disse: não, chama a sua mãe. Disse: não, pastor, só tem que entrar. E eu entrei. Lá estava aquela querida irmã de joelhos, orando. Aí eu segurei ele ficar em silêncio. Mas o mais triste é que naquela época estava começando a loteria esportiva. E havia várias cartelas por cima da cama. E eu orando: Senhor, me ilumine para que eu... E orando e chorando, mas com uma sinceridade muito grande. Senhor, me mostre quem vai ser o vencedor, para que eu possa colocar na cartela o time que vai ganhar. Porque eu quero construir a minha igreja. Eu quero entregar tudo para a igreja. Eu fiquei ali, ouvindo ele orar. Quando ela terminou a oração, olhou para mim, eu abracei aquela querida irmã, uma senhora mais idosa, bem idosa, cansada de dias, sentindo o desejo de ver o templo construído. Disse: minha irmã, não é esse o caminho. Deus não quer jogo. Deus não dá o dinheiro por nós, traz de jogo. Eu mostrei para ela que aquele ato era um ato de pecado. Ela entendeu. Disse: vamos rasgar todas essas cartelas. E agora vamos orar, eu e a senhora. E Deus vai dar recursos à igreja. Porque Deus é o dono da prata, do ouro, dos animais, dos campos. E Deus vai dar recursos à igreja. E ali nós oramos. 5 anos nós entregamos o templo construído. Eu fiquei lá 7 anos. Uma igreja simples, difícil, e nós construímos o templo. Está lá até hoje, na praça, principal praça da cidade. No dia da inauguração, essa irmã chorava. E ela me abraçou e disse: como Deus é fiel, pastor. Como Deus é fiel. Deus é dono de todas as coisas. E nós só entregamos em ações de graça. É no tempo que nós entendemos, então, essa profunda gratidão. Porque aqui nós convivemos com a realidade principal das vidas. Nós somos apenas mordomo daquilo que é colocado diante de nós. Então, quando você chegar na sua propriedade, ora a Deus: Senhor, essa propriedade é tua, eu estou aqui administrando tantos café, tanto disso, tanto daquilo. Eu sou o administrador que o Senhor colocou aqui. Olhar para o seu trabalho, diga a mesma coisa. Olhar para todas as coisas que estão ao seu derredor e reconheça que Deus é dono de todas as coisas. Essa é a tese mais profunda de João Calvino. O Senhor, na sua soberania, é o Senhor possuidor. E é interessante que nesse texto, quando fala sobre esse assunto, eu gostaria que os irmãos olhassem a expressão que está no verso 14. Oferece a Deus sacrifício de ações de graças. Cumpre os teus votos para o Altíssimo. No hebraico, o Altíssimo tem a ligação àquele que é mais que sublime,
mas também aquele que é possuidor. Está muitas vezes ligado não só ao Elohim, mas também ao Adonai. É o Deus que é dono de todas as coisas. E por que falar sacrifícios de ação de graça? Não é fácil aprender a reconhecer que Deus é dono. É difícil. Uma das coisas que nos agarra, nos prende. Nós gostamos de ser dono das coisas. E nós precisamos aprender a abrir mão. O inimigo pensava que Jó era uma pessoa agarrada. E ele só descobriu mais tarde. Mas há outra verdade que eu gostaria de expor nesse texto, que está logo em seguida dessa expressão no verso 14. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. É no templo que nós nos dobramos para invocar a Deus, para buscar a Deus. Nos momentos mais angustiosos das nossas vidas, nas horas mais duras das nossas vidas, nos momentos em que nós muitas vezes não temos resposta, nós não temos conclusões, e nós podemos aqui vir e Deus responde às nossas indagações. É na igreja que nós nos dobramos diante de Deus, não só nas nossas casas, nos nossos lares, nas nossas famílias, mas é aqui que Deus responde às nossas mais profundas indagações e mais profundas dores das nossas vidas. Invocarei. Quando Salomão dedicou o templo, ele deixou bem claro que o povo deveria ir ao templo, quando sentisse que não havia sol ou não havia chuvas. Eu não sei se alguma vez a igreja aqui já reuniu para pedir chuvas para as nossas lavouras. Na minha região nós já tivemos alguns momentos, e nossas lavouras estavam todas sendo queimadas porque nós não tínhamos chuva. Nossos cafés estavam todos sentindo o drama, e a igreja reuniu. E nós não só jejuamos, mas nós oramos a Deus intensivamente, como igreja, para que Deus mandasse chuvas para regar o nosso solo. É aqui que nós cultuamos a Deus e abraçamos aqueles que estão enfermos e clamamos por eles. E pedimos a Deus: o Senhor tem o poder de curar, pode curar essas vidas. Invoca-me no dia da angústia. É aqui que nós entramos e clamamos os nossos filhos, nossos netos, nossos genros, nossas noras. E muitas vezes nós olhamos: Senhor, o meu filho é teu filho, traga-o de volta. E nós clamamos a Deus, e vimos os milagres de Deus acontecendo. É na igreja que nós podemos sentir as dores uns dos outros. Nós podemos nos dobrar diante de Deus para buscar o Senhor nas nossas orações e colocar tudo perante o trono do Deus Altíssimo, invocando e pedindo a Deus que tome conta de nós. Invoca-me no dia de angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. A glória do Senhor, a honra do Senhor, os louvores é do Senhor. Quantos milagres a história registra quando o seu povo se dobra diante dele. O irmão pode perguntar: mas pastor, nós cremos em milagres? Cremos. Nós precisamos crer em milagres? Precisamos. Nós precisamos buscar a Deus para que faça milagres? Precisamos. Porque muitas vezes as nossas angústias são tão grandes que nós só compreendemos como entramos no templo. Leia depois a dedicação do templo de Salomão e você vai compreender. Quando estiver passando por essa situação, vá para o templo, vai para a casa do Senhor, ali coloque todas as coisas em plantos diante do Senhor, e Ele vai te ouvir, e vai entender o que está passando na sua vida. E quantas vezes respostas são vindas e oriundas. Às vezes nós esquecemos que um dia nós trouxemos nosso filho para ser batizado. Nós batizamos nosso filho, mas no decorrer dos anos nosso filho começa a trilhar caminhos que não são os nossos caminhos, não são a história do Senhor.
E agora é hora de nós voltarmos, colocarmos diante de Deus e dizer: Senhor, nós clamamos para o nosso filho, para que o Senhor possa tomá-lo e abençoá-lo. Alguns anos atrás eu estava na nossa igreja e entrou a mãe em gritos e em lágrimas, com a filha nos braços, dizendo que já tinha recorrido a todas as coisas e não havia solução. Foi um ato quase rápido da minha parte. Eu estava na frente dirigindo o trabalho e essa senhora entrou no templo e pegou o filho e colocou nos meus braços. A única coisa que eu pude fazer é abraçar aquela criança e ajoelhar e dizer: Senhor, Tu sabes a dor, o Senhor há de curar, o Senhor há de fazer o milagre. E o milagre aconteceu. Tempo depois ela ligou e disse: pastor, quero só dizer para o senhor que a febre baixou e alguma coisa aconteceu. Nosso grande problema é que nós somos um povo que esquecemos de orar diante de Deus. O templo é um lugar de oração, é um lugar de busca ao Senhor, é um lugar de clamor a Deus, é um lugar de ousadia diante de Deus. Nós precisamos exercitar mais a nossa fé quando entramos no santo lugar. E que Deus possa nos ensinar. E eu termino essa mensagem dessa noite te colocando a última razão dentro do culto que nós prestamos a Deus, que é no templo que nós aprendemos também sobre a disciplina e a justiça de Deus. Por que o texto termina usando o ímpio a partir do verso 16? Mas o ímpio diz Deus: de que me serve, por que te serve repetir os meus preceitos e ter nos lábios a minha aliança, uma vez que aborrece a disciplina e rejeita as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adultos te associas, solta a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Senta-te para falar contra o teu irmão, e difamas o filho de tua mãe. Tens feito essas coisas e eu me calei. Pensava que era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para não vos despedace, sem haver quem vos livra. É no templo que nós vamos entender que Deus é justo. Deus é justo. Ninguém engana a Deus. Ninguém engana a Deus. Muitas vezes nós olhamos para alguns quadros e pensamos: pastor, mas tem situações difíceis, mas Deus mais cedo ou mais tarde disciplina as pessoas. Deus é o justo juiz sobre todas as coisas. É aqui que nós entendemos a justiça. Aqui que nós entendemos que a pessoa pode se reconciliar com Deus. Aqui que nós vimos mensagens sendo diretas e colocadas de forma tão direta sobre nossas vidas. Aqui que nós vamos ouvir afirmativo dizendo que o adulto não entrará no reino dos céus, o homossexual não entrará no reino dos céus, se não houver arrependimento, se não houver mudanças de vidas. E aqui no templo nós vamos ouvir dizendo: aqueles que vivem enganando e pensando que estão enganando a Deus, estão vivendo erradamente. Deus sabe tudo o que você faz. Deus sabe todos os seus atos. Não pense que você engana a Deus. Ninguém engana o Senhor. Mesmo que Ele se cale, mesmo que a seus olhos Ele esteja calado, você não engana a Deus. É aqui que você aprende que Deus é o justo juiz. Ele disciplina os filhos que Ele ama. E eu louvo a Deus pela disciplina que Deus há de trazer sobre todos aqueles que glorificam o seu nome. E muitas vezes Deus nos aperta, Deus mexe conosco, Deus leva-nos a chorar, Deus leva a nós pensar nossas vidas, Deus leva a nós a analisar nossas vidas, e Deus leva muitas vezes a sermos arguídos. Tudo está à vista de Deus.
Tudo está à vista de Deus. Nada acontece sem que Deus saiba. Viu? Você pode pensar, mas pastor, fulano viu uma vida assim, assim está na igreja. Meu amado, a igreja não disciplina sem provas. Mas um dia a casa cai. Aí a pessoa vai assustar. E não vai ter jeito de voltar atrás mais. Seu pecado já ficou tão evidente. Deus é o justo juiz. Nós não julgamos ninguém. A igreja aplica a disciplina para o bem, para trazer de volta o pecador. Só para trazer de volta o pecador. Nós não disciplinamos ninguém condenando. Nós disciplinamos para a salvação em Cristo Jesus nosso Senhor. Por isso esse salmo termina com essa expressão mais bela: dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. É um dos salmos que fala dessa essência completa do culto que nós prestamos a Deus. Deus é um Pai que ama-nos e disciplina-nos de acordo com a vontade dEle. Deus é o justo juiz sobre todas as coisas. E muitas vezes não compensa nós pensarmos nisso ou naquilo. Devemos andar olhando para Deus, crendo no Senhor, colocando nossas vidas diante do Senhor. Deus tem tudo à vista dEle. Não há nada escondido diante de Deus. Não há nada que nós podemos descobrir e encobrir diante do Senhor. Deus é que traz a descoberto todas as coisas. No tempo dEle, na hora dEle, para a glória dEle. Há 44 anos eu prego o Evangelho. Já vi muitas situações difíceis. Uma coisa que eu sempre afirmo que com o crente é que não cabe nós falarmos mal de ninguém. Deus vai esclarecer todas as coisas. Quando Paulo teve alguns problemas no ministério dele, ele entregou nas mãos do Senhor. Nós não devemos carregar conosco amargura, ódio, tristezas dentro de nós. É Deus que cuida de todas as coisas. Não importa o que aconteça conosco, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o que o ímpio faz, e Deus disciplina o ímpio de acordo com a vontade soberana dele. Eu gostaria de dizer uma coisa, que eu tenho um genro e 2 filhos, todos 3 são advogados, e muitas vezes eu brinco com eles: a única coisa que o Evangelho não precisa é de advogados. Deus não precisa de defesa, porque Ele é aquele que se defende a si mesmo. Porque Ele é que disciplina, e Ele faz tudo perfeito. Quando Ele mostra o nosso pecado, Ele mostra a luz do dia. A sua justiça se coloca como o sol ao meio-dia. Não sei se os irmãos já foram ver o sol ao meio-dia. Alguém já esteve na lavoura vendo o sol ao meio-dia. Nessa hora ninguém gosta muito de pegar na enxada. A gente olhamos, é uma hora difícil, até para entrar com o trator. Na minha terra não usa tanto enxada, usa trator. E nem isso a gente pega ao meio-dia. Não é a hora de pegarmos. O sol está muito quente, muito forte. Deus traz e Deus mostra os nossos pecados assim. Deus é o justo juiz. Deus disciplina-nos, orienta-nos e tem-nos nas suas mãos. Por que é necessário o templo? Por que nós precisamos do templo? É necessário o templo para que nós possamos congregar como santos que somos. Para nós termos esta reunião bonita, gostosa, como nós estamos tendo essa noite. É necessário o tempo para que nós possamos ouvir a voz de Deus, a centralidade da palavra dEle. É necessário o templo para que eu e você possa compreender a pessoa de Deus como o dono de todas as coisas e ter o espírito quebrantado de ações de graças diante do Senhor. É necessário que eu e você
possa entender que aqui é o lugar de nós abrirmos nosso coração, de clamarmos a Deus, de invocarmos a Deus, de gritarmos diante de Deus, de ver os milagres de Deus, o poder de Deus e a honra de Deus, e saber que Deus dirige todas as coisas. É necessário para que nós entendamos a disciplina de Deus, o justo juiz, que é justo, o Senhor da justiça, que é o nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos convidar o presbítero Adeni. Eu quero informá-lo que a letra foi aprovada pelo reverendo Roberto Brasileiro e eu. Então, o senhor pode cantar. O Luciano vai ajudá-lo. Hoje é a inauguração da Igreja Cidade Jardim. Ela fica bem localizada na cidade de Manhumirim. Parabéns, parabéns para a igreja e por todos que aqui trabalhou. Vamos continuar trabalhando, que a obra ainda não acabou. Hoje nós não vamos pedir nada, nós queremos só agradecer tudo que Deus fez nesta igreja e tudo que ainda vai fazer. Parabéns, parabéns para a igreja e por todos que aqui trabalhou. Vamos continuar trabalhando, que a obra ainda não acabou. Saudamos esta amada igreja e o pastor Roberto Brasileiro. Ele prega em várias igrejas por este nosso Brasil inteiro. Parabéns, parabéns para a igreja e por todos que aqui trabalhou. Vamos continuar trabalhando, que a obra ainda não acabou. Agora é Santiago, tá? Mas não é gordinho, não. O pastor Santiago e a igreja faz para mim uma boa recordação. Eu não posso esquecer de vocês. Vocês moram no meu coração. Parabéns, parabéns para a igreja e por todos que aqui trabalhou. Vamos continuar trabalhando, que a obra ainda não acabou. Parabéns, reverendo Santiago, parabéns, Igreja Presbiteriana Cidade Jardim. É uma igreja que eu tenho no meu coração, de verdade. Amém.
nós queremos consagrar esse lugar para o culto, para o louvor, para o aprendizado da Tua Palavra nas nossas escolas dominicais, para a reunião da Tua igreja, para que o Teu povo aqui congregado saiba que o Senhor é Deus, saiba que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, saiba que o Senhor que nos disciplina e nos ama, saiba que o Senhor é o dono de todas as coisas e nós vivemos em ações de graças diante do Senhor. Escuta, ó Pai, também a nossa voz quando invocamos o Teu nome, nas nossas dores, nas nossas tristezas e nas nossas angústias. Fala conosco, ó Pai, somente pela Tua palavra, para que coloquemos em prática em nossas vidas. E agora, ó Pai, nós oramos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. E agora a Tua bênção esteja sobre nós. Que a graça, que o amor e que a comunhão do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo possa inundar este lugar. Possa estar com cada família e cada irmão, em cada casa, em cada lugar, em cada igreja aqui representada, mas sobre esta casa, para a glória do Senhor, hoje e para todos os dias. Amém. 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 Gratidão a Deus, primeiro a Ele por todos que ajudaram aqui na obra com ofertas, doando projeto e outras coisas aqui. Os irmãos sabem muito bem das doações que recebemos. Nesse momento nós vamos fazer essa inauguração, pedindo ao reverendo Roberto Brasileiro para nos ajudar aqui nesse momento. A inauguração do templo da Igreja Presbiteriana Cidade Jardim. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12. Com toda a honra e toda a glória para o Senhor. Manhumirim, 15 de maio de 2019.